Meu nome é Janaíne Augusto, sou alumni do mestrado mestrado profissional em administração do INSPER e uma das coordenadoras do Comitê de Desenvolvimento Profissional e Empregabilidade, juntamente com a Flávia e a Patrícia. O comitê ele é formado todo por ex-alunos do INSPER, que decidiram continuar na escola porque acreditam na instituição e realmente guardam todo um carinho especial. O objetivo do comitê é disponibilizar recursos e gerar oportunidade para todos os alunos, para toda essa comunidade se desenvolver as habilidades complementares, soft skills, comunicação, enfim, que todas as hard skills a gente já aprende no INSPER, né? O comitê é aberto para quem quiser participar, a gente vai mandar o link para quem quiser entrar, fiquem à vontade. Como vocês sabem, o INSPER ele é uma instituição sem fins lucrativos. Basicamente, todo o resultado, todo o lucro, ele é revertido para a escola e financia grande parte das mais de 200 bolsas que são oferecidas pela instituição. Isso representa cerca de 12% do total de alunos e pode representar muito mais se você ajudar. Eu já fiz a minha parte, faz a sua também. A gente vai mandar o link aqui, tá bom? Para incentivar essa campanha, durante todo esse ano de 2020, basicamente o Cláudio Haddad, ele vai doar a mesma coisa que você doar. Ele vai fazer um match da sua doação. Se você doa R$100, ele coloca mais R$100. Olha que bacana. Vamos ajudar esse pessoal. Eu vou passar a palavra para a Maria Emília, ela é integrante do comitê, ela vai falar um pouquinho para a gente sobre a transição de carreira, que ela tem uma grande experiência nessa área, vai poder passar algumas dicas, fiquem à vontade para fazer perguntas, esse espaço é aberto, e é isso. Emília, é com você, muito obrigada. Boa noite, pessoal. Eu hoje trabalho com essa parte de recolocação de profissionais, basicamente coordenadores, gerentes e diretores. Meu papel é como Job Hunter. Job Hunter é aquele profissional que vai ao mercado junto com as pessoas para ajudar a procurar as vagas. Tive uma carreira aí longa em recursos humanos e sempre trabalhei muito próximo das áreas de negócio e assessorando muito os gestores. Então, eu gosto muito dessa parte, tenho uma grande especialização nessa área de carreiras e de orientação de carreira também. E eu quero compartilhar hoje com vocês um pouco essa parte de transição de carreira e falar um pouco dessa parte de recolocação em empresas. As duas coisas estão bem ligadas, então acho importante a gente estar falando dessas duas etapas. A Michele França, que está no grupo também, é uma das pessoas que eu convidei para fazer um depoimento no final. Ela é uma das profissionais que se recolocaram. Normalmente, os profissionais que se recolocam fazem uma transição em silêncio, muito discreto, que são executivos que às vezes estão no mercado e que não querem aparecer, até por alguns motivos. Então, ok, eu respeito. Tá? Bom, vamos lá. Todo mundo sabe que no momento que a gente sai de uma empresa, a gente está muito cansado e traz uma carga muito grande de coisas que aconteceram. Então, eu sempre digo às pessoas o seguinte: antes de você sair para uma recolocação, para uma transição, pare e relaxe um pouco, tá? Que sejam 3 dias, uma semana, quantos dias você achar importante para você reorganizar toda a sua mente, tudo aquilo que você viveu, tá? Avalie aquilo que você trouxe, quais foram os motivos de desligamento, tá? Para você não ter problema depois, na hora de você estiver numa entrevista. Qual foi o seu legado deixado na empresa e o que você conquistou e o que você não repetiria. Isso tudo vai ser muito importante, vocês vão ver ao longo do que eu estiver falando, apresentando para vocês, que esse preparo inicial faz com que você esteja com todo esse script preparado para na hora que você se posicionar no mercado, você não passar nenhuma mágoa, você não passar nenhum ressentimento, você ainda não continuar falando da empresa como se você estivesse lá. Então, é para colocar as coisas nas caixinhas corretas aí nesse momento, descansar,
para ter energia para passar pelo processo de recolocação, que não é um processo simples. Eu sempre digo que trabalhar no processo de recolocação trabalha muito mais do que trabalhar todo dia. Então, esse momento é importante para cada um de nós. E aí eu sempre pergunto para as pessoas, aonde que você quer chegar? Tá? Que momento de carreira e aonde você quer estar daqui a 2 anos, daqui a 5 anos? O que você quer fazer? Tá? Você precisa tomar cuidado porque, assim, vai entrar num momento de planejamento que é assim, qual é o seu momento de carreira e qual a sua próxima etapa? O que você pretende fazer? Tá? Você quer uma mesma posição? Você quer uma posição mais sênior? Você quer, de repente, ir para uma consultoria? Tudo isso precisa ser definido para não parecer uma indefinição frente aos processos de seleção. Tá? E aí aquela máxima, se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. E isso fica muito claro quando você vai para um processo de seleção e que você, na entrevista, você começa nas suas respostas, o selecionador consegue perceber que você ainda não se preparou e que não tem o script preparado e não sabe bem para onde quer ir. Tá? Isso faz com que você seja sempre preterido aí no processo seletivo. Então, o primeiro passo é cuidado para onde eu quero ir, o que eu quero fazer, qual é o meu caminho que eu vou seguir. A partir daí, que a gente vai falar do planejamento, a gente tem que pensar na recolocação profissional, tá? Que é um grande caminho e é uma grande etapa aí que a gente passa nesse momento. Qual é o meu futuro? Aonde eu quero chegar? E nesse tempo, a gente tem que fazer um trabalho de administração do tempo, porque senão começa assim, tudo que surge em casa passa para a pessoa que está lá, que ficou em casa. Tá? Então tem que criar uma rotina de trabalho, tem que pensar nos cursos, nas certificações, as leituras, se atualizar nesse exato momento, no seu networking. Então você vai ter uma carga grande aí que você precisa estar preparado para passar nesse exato momento. Tá? Então vamos começar. Falando do planejamento, a gente tem que pensar no currículo, no LinkedIn, no networking, nas entrevistas. Hoje a gente considera o currículo e o LinkedIn, os dois têm que estar se falando. Muitas vezes o headhunter, o selecionador, fala assim, puxa, eu encontrei a pessoa pelo LinkedIn. Só que na hora que eu pedi o currículo estava completamente diferente do LinkedIn. O que é que está valendo? Currículo ou LinkedIn? Tá? Então, esses cuidados a gente precisa ter e é essa hora de estratégia de preparar esse material. Então, vamos falar primeiro no currículo, que os cuidados ao escrever o currículo. Pense que o currículo ele vai ser um portfólio seu, é a sua apresentação aí no papel, sua, que você vai estar enviando e você tem que conquistar o outro lado para essa pessoa querer você. Tá? E o que precisa ter nesse currículo hoje em dia? Primeira coisa, algumas coisas importantes aí são cabeçalho. Eu vou incluir aí no cabeçalho o meu nome, o meu telefone celular, o meu e-mail, o meu endereço do LinkedIn, que hoje os dois estão juntos aí, currículo e LinkedIn. Aí se eu sou casado, se eu sou solteiro, quantos filhos eu tenho, tá? E que cidade eu estou. Não precisa o endereço. Por que não precisa o endereço? Questão de segurança, tá? Esses currículos rodam muito e muitas vezes acaba caindo na mão de uma pessoa que pode acontecer alguma coisa aí, tá? Algumas coisas importantes aí nesse momento também. As pessoas que têm CREA, que têm esses documentos, essas certificações que normalmente a gente coloca no currículo para mostrar que a pessoa tem. Hoje em dia, eu estou dizendo às pessoas para dizer que essa documentação está em dia e não colocar o número. Por quê? Está acontecendo algumas fraudes aí nesse exato momento com essas documentações também. Tá? Então, por questão de segurança, só diga que você tem e que está em dia. Ok, aí no processo de seleção a pessoa pedir, você apresenta o número. O objetivo.
O objetivo é qual é a posição que você está interessado. Lembre o seguinte, primeiro momento que eu estou montando o currículo, eu vou montar um currículo geral, tá? Que vai ser a minha base para, se eu tiver que mandar para o networking, se alguém me pedir, eu tenho esse currículo. Tá? Então, qual é o objetivo? Se eu sou um gerente de marketing, então eu mantenho lá, gerente de marketing, é o cargo que você tem interesse. Faça uma lista das palavras-chave mais importantes da sua área. Tá? Aquelas que são as competências técnicas, as competências humanas, que são hard skills, soft skills, as certificações, responsabilidades. Vá fazendo todo um levantamento, faça uma pesquisa. Verifique no perfil de outras pessoas também que você pode ir levantando essas palavras. Principais qualificações. Esse é um campo que vem logo abaixo do objetivo, é onde eu sempre digo o seguinte, que aí você vai pôr a sua essência profissional, tá? A missão que você tem hoje na Terra profissional. Se alguém bater o olho ali, já sabe o que você faz, tá? Então isso é bem importante e é sempre muito importante a gente colocar o momento atual. Se eu estou pegando meu currículo de 5 anos atrás eu vivi uma outra situação. Hoje, o que é que você está vivendo? O que você precisa fazer essa atualização e o que é que precisa conter ali. Tá? Além das principais qualificações, formação e idioma. Eu coloco logo em seguida porque dá uma base nessa qualificação. Então, a formação que eu tenho sustenta todo aquele resumo das qualificações, toda a sua essência profissional. Idioma hoje em dia ainda é um diferencial. Nem todo mundo tem o inglês, nem todo mundo tem o espanhol, principalmente o inglês. E eu sempre digo o seguinte, procure uma professora, se você acha que seu inglês é avançado, intermediário, você está na fase do currículo, procure uma professora e faça um teste de inglês para saber como é que você está, para você realmente colocar ali o que é que você está. Porque muitas vezes a pessoa fala, eu sou um avançado. Ela vai para um teste e ela percebe que ela é fluente, ela não é um avançado. Então, por quê? Então, é um passo a mais. Tá? Agora, cuidado, não minta, porque as empresas estão fazendo o teste e se você não fala, não se comunica, não responde, você se queima. Tá? Se você está lá que você é um inglês avançado e seu inglês é júnior, é iniciante. Tá? Então, assim, aquele inglês que é iniciante a gente nem coloca. Normalmente eu costumo colocar o inglês avançado e o inglês fluente. Tá? Alguns casos, sim, o intermediário, só para indicar que a pessoa tem, mas não necessariamente é importante aí nesse exato momento. Certificações. Quem tem PMI, CREA, todos esses tipos de certificações, é importante indicar que você tem isso, que isso é um diferencial também. Tá? E aí, em seguida, eu entro com as principais experiência profissional. Última empresa, a data, muitas vezes vocês estão na empresa há 10 anos, passaram por 4, 5 cargos. Ok, você não precisa colocar em cada cargo o período que você ficou. Coloque lá em cima só o único período, desde quando que você está lá, porque senão fica parecendo que você está há pouco tempo na empresa, porque a pessoa que bate o olho, até fazer as contas, tudo, fica parecendo que está há muito pouco tempo. Pode ser que tenha um equívoco aí. E a principal responsabilidade. O que é que qual é a sua responsabilidade da posição? Ah, eu sou um gerente sênior de financeiro. Ok, bacana. Qual é a sua principal responsabilidade da área? Tá? Tem equipe? Ah, tenho 10 colaboradores. Mas os colaboradores são diretos ou são indiretos? Eu coloque os diretos. Tá? E hoje eu coloco principais projetos e resultados. Por quê? Isso dá uma base para o currículo e dá uma senioridade para o currículo. Mas não são projetos de 10 anos atrás. Os últimos projetos, quais foram os mais significativos? Aquele que você pode mostrar que você realizou. Projeto e resultado. Assim, chame a atenção do selecionador, da pessoa que está olhando o seu currículo, mas deixe para contar detalhes do projeto lá na entrevista.
O currículo tem que ser uma base que a pessoa bate o olho, se interessa por você e vai te convidar para ir à empresa fazer a entrevista. Alguns cuidados no currículo. Comece, principalmente lá no resumo das qualificações, a gente sempre começa as frases com verbo de ação. Por quê? Isso mostra que você esteve à frente. Eu acho que a Janaína tem uma pergunta. Emília, eu já tenho algumas perguntas aqui que eu acho que essa parte é super importante, né, na recolocação, na busca de um emprego. Eu queria que você explicasse um pouquinho qual que é a relevância de você informar o status civil e a quantidade de filhos nesse momento do currículo, se de repente essa parte pode ser desconsiderada e tudo mais. Ainda sobre currículo, se você precisa realmente adequar o seu currículo ao objetivo, à vaga que você está pesquisando, e também no currículo, como colocar soft skills e capacidade de gestão de pessoas. Tá, então vamos lá. Primeiro é o seguinte, tem algumas tendências de mercado aí, algumas tendências que falam, você não precisa colocar idade, estado civil e filhos. Algumas tendências falam o seguinte, você mostra como é que é o seu lado pessoal, tá? Que você está aí estabilizado com uma família, tá, isso aqui. Acho que não tem nenhum problema em indicar isso, eu acho que assim vai com muito mais tranquilidade isso do que você omitir. Uhum. Alguns casos que eu sempre falo, porque aí a gente tem que tomar cuidado até em respeito à família, que eu já tive aí situações no passado. A esposa estava grávida, ele já tinha 2 filhos, eu falei assim, olha, é o seguinte, era uma gravidez de risco que ele me contou, eu falei, não coloca isso no currículo. Depois que nasceu o nenê, depois que tudo estiver em ordem, que tiver festa, tal, isso, aquilo, aí você pode dizer, tá? E, infelizmente, a esposa acabou perdendo o filho, tal, isso que ele falou, ainda bem que eu não pus isso no currículo, que ninguém ficou me questionando, tal, foi um momento pesado para eles. Então, assim, esses cuidados, essas situações, eu tomo cuidado para não expor a pessoa, tá? Mas você contar um pouco isso da sua vida pessoal ajuda a mostrar que um equilíbrio aí. Se não tem filhos, não precisa nem colocar nada. Tem gente que fala, eu não quero pôr. Ok, aí é tranquilo, é cada um que decide. Mas eu vejo ainda que fica muito mais fácil colocar isso, essas informações, do que deixar sem nada, principalmente a idade, tá? Segunda questão, como é que eu coloco a adequação da vaga, né? Isso, como você coloca, se você precisa direcionar o seu currículo para aquela vaga, para aquele seu objetivo. Tá, eu vou falar isso até daqui a pouquinho, tá? Que aí eu vou falar, assim que terminar aqui, eu já vou falar da adequação, e aí eu entro nessa parte também. E aí Legal. tinha mais uma pergunta. A questão das soft skills e gestão de pessoas. Tá, Como colocar isso no currículo? Talvez em olha, uma carta de apresentação ou deixa para entrevista. excelente pergunta. É muito importante a gente tomar cuidado com isso, porque assim, soft skills, normalmente, eles são levantados através de entrevista e através de algum tipo de levantamento de perfil, que pode ser um DISC ou algum outro instrumento. Eu não recomendo que coloque isso no currículo, porque fica parecendo assim, eu sou bacana, eu sou ótimo, eu sou fantástico, tudo bem, a gente sabe que você é, só que existem alguns poréns aí na história. Por exemplo, você pode não ter uma empatia com a pessoa do outro lado, né? E acontecer alguma coisa, situação de momento, de entrevista, aquela pessoa não teve empatia. Eu falo assim, nossa, a pessoa indicou aqui que ela tem isso, 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 mas eu não estou enxergando nada disso na pessoa. Então, acaba queimando você. Então, essa parte deixa para... É muito importante esse autoconhecimento, que a gente vai falar daqui a pouco, na relação da entrevista. Você ter a noção desses soft skills, mas isso você não indica. Quanto à questão de liderança e de equipe, eu sempre ponho lá no resumo das qualificações, lá embaixo, assim, expertise, informação e liderança de equipe, desenvolvimento de equipe. Então, eu formo uma frase lá no final, mas sem muito glamour para não parecer depois na entrevista que a gente jogou muito confete na gente mesmo. Tá? Então, assim,
Essa tendência, essa moderação é importante nesse exato momento. A adequação eu já vou falar no assunto. Posso só aproveitar para mais uma pergunta? Claro, vamos lá. A pessoa decidiu tirar um ano sabático, por qualquer motivo que seja, então ela vai ter um gap ali entre empresas. Como abordar isso? Coloca alguma coisa no currículo ou deixa para explicar numa entrevista? Eu coloco um ano sabático. Tá. Tá? Eu coloco porque é o seguinte, é importante, porque o ano sabático pode acontecer tanta coisa, a pessoa pode ter estudado, ela pode ter adquirido, com certeza adquiriu novas competências ali naquele exato momento, foi um momento de experiência. Então, eu indico isso sim. Bacana. Então, Obrigada. ok? Posso? Pode. Então, voltando aqui ao currículo, os cuidados que a gente precisa ter aqui na hora de desenvolver. Então, frases com verbo de ação, a formatação, não ser ele muito, uma formatação que seja difícil de ler, tá? O espaçamento, quantidade de páginas, no máximo 2 páginas. Aí fala assim, mas eu tenho 20 anos de experiência, no máximo 2 páginas. Se você não convenceu o selecionador, o recrutador, no primeiro momento, lá no resumo das qualificações, esquece que você não vai fazer mais. Ele não vai ler 20 páginas para ver se você tem aquele expertise todo, porque às vezes ele tem 2.000 currículos ali atrás dele. Tá? E preparação do CV versus vagas. Então, vamos lá. Eu tenho meu currículo mestre, que eu já fiz lá bonitinho, tal, isso, aquilo. E recebi uma vaga. Tá? Eu preciso olhar na vaga quais são os requisitos. Isso é muito fácil. Hoje em dia, normalmente, os requisitos vêm todos lá com verbo de ação, começando com verbo de ação. Eu vou lá olhar o meu resumo das qualificações e verificar se aqueles requisitos que estão lá no meu resumo das qualificações. Caso não esteja, eu vou readequar esse resumo das qualificações em função dessa vaga. Por quê? Porque no momento que o recrutador bater o olho ali, ele vai ler, ele vai encontrar aquilo que ele está procurando. Primeira coisa. Segunda coisa, eu coloco o nome da vaga que eu estou querendo lá no meu currículo. Então, o que está lá, eu coloco no currículo. Perfil da vaga em português, eu envio o currículo em português. Perfil da vaga em inglês, eu envio o currículo em inglês. Alguns detalhes importantes aí nessa hora, tá? O que eu não recomendo no currículo, não se usa mais, mas ainda vejo palavras assim, currículo ou currículo, número dos documentos, isso lá no processo de seleção vai ser indicado, telefone residencial, por 2 motivos. Primeiro, para não expor novamente vocês. Segundo, se o selecionador liga e não encontra ninguém, dificilmente ele vai ligar no celular. Lá no passado, quando eu comecei a fazer processo de seleção, tudo, a gente tinha que ligar. E às vezes a pessoa que atendia não sabia escrever. Depois que você passava tudo, ela falava, espera um pouquinho que eu vou chamar o vizinho para anotar todo o recado. Então você ficava às vezes 15, 20 minutos para passar um recado para a pessoa. Tá? Então, o celular hoje resolve tudo. Endereço residencial, como eu já comentei com vocês, nacionalidade. A não ser que você tenha dupla nacionalidade, então, por exemplo, eu tenho muitos assessorados que têm dupla nacionalidade. Alemã, eu tenho um que é alemão, tem outro que é italiano, tá? Isso aqui. A não ser que você tenha uma vaga que vá ser para o exterior, que você está se candidatando para uma multinacional, que provavelmente você tem possibilidade de ir lá para fora, aí você coloca, senão não precisa indicar nesse exato momento. E foto. Foto é uma polêmica que muita gente fala, mas eu queria pôr foto, tal. Quando nós não tínhamos LinkedIn, aí podia até ser em algumas posições. Hoje a gente tem o LinkedIn. E outra coisa, foto é muito utilizado nos Estados Unidos, na Europa, na Argentina. Aqui no Brasil não se usa foto. Por quê? Primeiro, quando você passa no sistema, quando você vai se candidatar a uma vaga, a foto ela vira spam. Então, seu currículo não lê pelo sistema. Segundo,
às vezes a pessoa bate o olho na foto e fica espantado, e aí fala assim, nossa, que é isso, tal. Então, gera uma série de polêmicas. Então, foto, esquece da foto, deixa ela lá pelo LinkedIn, tá? Vou enviar um currículo, já preparei o meu currículo de acordo lá com a vaga e vou enviar pelo sistema do LinkedIn. O sistema do LinkedIn é o seguinte, tem algumas posições que você pode fazer a candidatura simples, que você pode enviar ou o seu perfil ou o currículo. Eu sempre digo que prepare o seu currículo de acordo, porque é mais fácil, e envie o seu currículo. O robô do LinkedIn, ele lê em Word, então o seu currículo tem que ser em Word aí para o LinkedIn. Segunda coisa, as palavras-chave que estão na vaga tem que estar lá no currículo também, porque a hora que passa o robô, ele vai ler essas palavras-chave também. Tá? Então, isso é bem importante para vocês poderem passar no processo seletivo. Aí tem algumas pessoas, mas isso funciona? Funciona, porque assim, alguns assessorados estão em processos que foram através do LinkedIn. Então, funciona. Tá? Tudo bem até aí? Então, vamos lá. Eu digo sempre o seguinte, que a partir do momento que você fez seu currículo, você tem capacidade, a hora que encontrar uma pessoa, de dizer qual é a sua missão em no máximo em 30 segundos ou no máximo 1 minuto. Tá? Então, isso tem que ficar claro, porque a partir daí você vai ter que fazer o seu marketing pessoal. Então, você vai para um evento, você está fazendo um call com alguma pessoa, convidou alguma pessoa para bater um papo, alguma coisa, você não tem meia hora para dizer o que você faz, o que você fez, o que deixou de fazer, tal. Qual é a sua essência? Aí, assim, quais são os seus diferenciais? Isso é uma pergunta que eu sempre faço para o assessorado. Qual é o seu diferencial? Tá? Porque ele tem que passar isso na entrevista, num bate-papo com alguém, a pessoa tem que gravar na cabeça qual é o diferencial dele aí. Tá? Foco no que ele desenvolve, qual o mercado de atuação, qual o diferencial, argumentações fortes, transmitir positividade e segurança. Olha só, se a gente fez lá atrás um momento de relaxamento, cuidou da energia, tudo, agora é hora de transmitir positividade e segurança, posicionamento. A pessoa tem que lembrar com você como um profissional muito forte, capaz de assumir uma posição bastante interessante aí no mercado. Aí a próxima etapa é o LinkedIn. Tá? Fizemos o currículo, agora vamos para o LinkedIn. Começando pela foto, é o seguinte, muitos processos seletivos começam pelo LinkedIn. Então, o headhunter, o selecionador, entra no seu LinkedIn, vê você ali, vê o seu perfil e convida você para um bate-papo. Muitas vezes, a partir do momento que ele gostou e conversou com você, ele pega o seu perfil e leva para o requisitante. Então, assim, aquela foto tem que chamar a atenção de que você é um profissional ou um executivo que está ali disposto a assumir uma posição diferente. Então, a foto, sempre renove a foto. Que ela tem, às vezes, tem pessoas que estão lá com a mesma foto há 15 anos. Ah, só que a hora que a pessoa bate o olho na pessoa, fala, nossa, a foto completamente diferente. Dicas de foto. Salve a foto com o seu nome lá na sua pasta, com o seu nome e o cargo que você deseja ocupar. Vamos imaginar que você é um gerente sênior e você tem esperança aí, ou você tem interesse de assumir uma posição de head, de diretor, ou até um gerente sênior também. Só que como você está trabalhando, você não pode indicar isso lá nos cargos, você tem que manter o cargo, porque senão às vezes a pessoa fala, se eu fizer isso, a pessoa vai achar que eu estou procurando emprego, se eu puser os cargos que eu estou querendo lá. Se você puser na foto, na hora que a pessoa estiver selecionando, a tendência de você aparecer é bastante grande também, tá? O nome, às vezes a pessoa coloca o nome inteiro lá. Como é que você é conhecido no mercado? Porque às vezes as pessoas vão procurar e não conseguem encontrar. A gente que trabalha o dia inteiro com LinkedIn sabe que às vezes é o nome menor. Então a gente vai tirando o sobrenome até encontrar a pessoa. Então eu recomendo que assim, como é que você se coloca no mercado? Então coloca lá o nome, fica mais fácil. Aí sim vem o cargo ou a área de atuação que você pode colocar. Nunca, nunca, nunca
disponível no mercado, desempregado, isso não utiliza. Por quê? Quando você vai fazer uma pesquisa, então, eu sou uma selecionadora, recebi uma vaga e vou começar a fazer a pesquisa do candidato lá no LinkedIn. Primeira coisa, naquele campo pesquisa lá em cima, eu vou pôr o cargo que eu tenho interesse de recrutar. Quando eu coloco o cargo lá, vai aparecer todo mundo para mim que tem esse cargo. Se você coloca lá desempregado, disponível no mercado, você não vai aparecer. Tá? Então, cuidado com isso, que muitas vezes a pessoa perde possibilidade de participar em processo seletivo por não ter isso preenchido corretamente. Resumo das qualificações. É a sua essência profissional. Tá? Palavras-chave são muito importantes, porque na pesquisa que eu estou fazendo lá pelo LinkedIn de candidatos, eu posso pesquisar por palavras-chave também. Tá? Quando a gente tem o LinkedIn como uma ferramenta lá de recrutamento, eu tenho a possibilidade de fazer um recrutamento muito refinado e com palavras-chave, aí com competências, com as palavras principais da área. Então, tenha cuidado de manter ele bem preenchido aí. Aí sim você pode preencher todos os campos. Ah, eu tive cursos de pequena duração, eu ponho no LinkedIn, eu ponho no meu currículo? Eu não recomendo, tá? Eu recomendo que ponha aqui, porque aqui vai ser um complemento. A não ser que seja um MBA, uma especialização, um mestrado, aí sim eu coloco lá. E outra coisa, gente, cuidado com o tempo que você não volta para a escola. Tá? Então, às vezes eu recebo currículos de pessoas que estão assim, faz 10 anos que ele estudou nos Estados Unidos e acha que ainda o curso está valendo. Conhecimento é perecível. Tá? Então, provavelmente, nomenclaturas já mudaram, situações já mudaram. Então, de vez em quando, é importante a gente passar por um MBA, por uma especialização, por uma atualização, porque você vai ter ferramentas e argumentos novos para você sustentar toda a bagagem que você tem. E aí passamos para o networking. Aí eu recomendo sempre que vocês façam uma lista do networking. Tenham sempre planilhas prontas assim. Quais são os meus contatos? Quem é que eu posso convidar para a minha rede? Quem é que eu posso falar? Tá? Isso é muito importante para você dizer que você está no mercado. Mas aí vem os detalhes. Se você chega para a pessoa e começa a falar, olha, estou no mercado, estou precisando de uma vaga, tal, a pessoa já esqueceu de você. Tá? Então é importante assim, olha, fulano, eu saí, me desliguei da empresa, estou avaliando novas propostas, se souber de alguma coisa a gente pode conversar. Às vezes aqueles contatos que estão mais próximos, chama para tomar um café virtual hoje, né? Bater um papo, e aí sim você pode trocar um pouco de experiência com ele e dizer que você está no mercado. Mas cuidado, chororô ficou lá atrás, tá? Porque às vezes o pessoal vai, olha, você aceitou a pessoa no LinkedIn, ela já te manda currículo, todo o resumo dela, tal, isso, aquilo. Ele acabou de se queimar, ele mostrou desespero. Tudo que vocês não podem demonstrar nessa hora é desespero. Tá? Procurar emprego, recolocação é um jogo de xadrez. Então, assim, você tem que se preparar porque você também vai selecionar a empresa, você também vai selecionar onde você quer trabalhar. Fazer toda uma mudança dessa é todo um investimento de saúde mental, saúde física, financeira, tá? E se você entra numa empresa que você não se sente tão bem assim, fechou a porta, você recebe aquela caixa de problemas, você abriu a caixa e falou, ai meu Deus, já não me identifiquei com o segmento, e agora eu recebo essa caixa, duas alegrias, no momento que eu entro e no momento que eu saio. Tá? E para fazer essa mudança de novo, o mercado vai te perguntar, mas você acabou de entrar, por que você já quer mudar? Tá? Então, essa seleção que a gente tem que fazer com a empresa também é muito importante. Avaliação, e aí entra a avaliação das empresas. Quais são as empresas que você tem interesse em trabalhar? Vamos lá, Janaína. Você vendo uma pergunta. Queria voltar um pouquinho em dois assuntos. O primeiro, em relação ao que você falou do LinkedIn.
Realmente, o envio do currículo em Word, às vezes para mim também era uma novidade. Eu vi que mais de uma pessoa perguntou. Não pode ser feito em PDF esse envio? Pelo LinkedIn, quando você envia pelo LinkedIn, ele vira spam. Tá? Ah, Eu tive contato com o pessoal do LinkedIn, tudo, perguntei para os especialistas lá, as pessoas me falaram, tem que enviar em Word. legal. A Tá? segunda dúvida é esse contato feito através do LinkedIn. Se realmente é uma pessoa que eu não tenho contato, eu não conheço pessoalmente, e eu acabei fazendo essa solicitação pelo LinkedIn, porque é uma empresa que eu gostaria de trabalhar, ou pelo cargo, ou uma indicação, enfim. Qual seria a primeira abordagem? Realmente falar, olha, estou buscando uma colocação, de que forma, assim, só para deixar muito claro, que forma abordar essa pessoa, né? Bacana, boa pergunta. Na verdade é o seguinte, eu sempre falo assim, que fazer em etapas. Primeiro eu convido as pessoas, tá? A partir, ó, fulano, gostaria de convidá-lo para minha rede de contatos, tal, assina e coloca a sua área, para a pessoa já começar a gravar você. Uhum. Procure empresas que você tem interesse de trabalhar. A partir daí, procure as pessoas que poderiam vir ser seu chefe. Tá? Se você é um gerente de marketing, o diretor de marketing, ou se não tem o diretor de marketing, para quem que você poderia estar ligado? O CEO é um gerente geral, convide essa pessoa para a sua rede. Tá? A partir do momento que ele aceitou, aí sim você vai dizer para ele, fulano, seja bem-vindo à minha rede de contatos, eu sou da área tal, estou avaliando novas propostas de trabalho e estou disponível para um bate-papo. Pronto. Tá? Se a Tá. pessoa tiver interesse, porque assim, hoje em dia as pessoas estão desenvolvendo muito esse networking via LinkedIn. Uhum. Tá? Só que tem que ficar atento. Por exemplo, eu enviei para uma pessoa em março, agora, semana passada, que ele falou: Ah, Emília, agora que eu vi, vamos conversar sim. Paciência, foi quando ele entrou. Então, daí a gente marcou para conversar. Tá. Tá? Aí eu fui recuperar a história e falar: Ah, é verdade, a gente marcou para conversar. Então, assim, e não ficar insistindo. Porque aí no bate-papo a pessoa vai perguntar para você, ah, mas que área que você é, o que que você está fazendo, né, qual foi o segmento, tal. Uhum. E a pessoa fica com você no radar. E de repente pode ser até que a pessoa fale, oh, faz o seguinte, me passa o seu currículo, porque no momento que eu tiver alguma posição ou se alguém me perguntar, eu envio para você. Pronto, é mais uma pessoa que você fez contato aí também. Tá? Então, isso é importante porque, assim, esses cuidados e essa forma de você abordar, para não parecer que você assim, tá, pelo amor de Deus, me arruma uma vaga, estou desesperado. E aí a Tá? pessoa aceita qualquer coisa, né? Parece que ela Aceita tá. qualquer coisa. É Então, complicado. assim, é uma arte, assim, puxa, mas é difícil fazer isso. É difícil, mas é começar. Depois que você começou, você vai pegando o jeito, você vai acertando e tal. Por exemplo, às vezes eu recomendo às pessoas que estão nessa fase que agora, esse ano, não, mas hora no momento que a gente puder voltar para eventos, puder voltar a participar de situações ao vivo em cores, participe de eventos, né? Tem muita coisa gratuita, tem muita coisa interessante e tal. Só que é o seguinte, cuidado, a hora que você chega no evento, não fica no cantinho, se junta aquelas pessoas que você já conhece e fica ali. Ou seja, você levantou cedo, você foi para o evento, acabou não conhecendo ninguém. Né? Aí tem que ser meio cara de pau mesmo. A gente fala assim, bom, qual o assunto que eu vou começar puxando com a pessoa quando eu estiver perto? E aí, muitos eventos a gente pode perguntar para a coordenação do evento. Escuta, tem como saber quais são as empresas, quem são as pessoas que vão estar presentes? Posso até dar uma estudada para ver quem é que eu quero falar. E muitas vezes na própria coordenação do evento ajuda você chegar nessa pessoa. Então é importante esses detalhes. Então esse contato no LinkedIn dá para ser feito, é importante. E assim, se você também receber esse contato, imediatamente responda, participe. E uma coisa muito importante no LinkedIn, não adianta você ter seu perfil lá e você não participar. Mas meu perfil é campeão.
Seu perfil é campeão, mas você não movimenta o seu perfil. E aí você continua lá no final da fila. Na hora que fizerem a pesquisa, dificilmente isso vai aparecer porque você não está participando. O que significa participar? Compartilhar, dar like, postar coisa. Ah, mas eu não sei escrever. Gente, tem Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, Veja, que tem 3, 4 matérias gratuitas no mês. Então, viu uma matéria interessante da sua área? Ah, eu sou do marketing digital. Ótimo. Está cheio de coisa de marketing digital. Olha, hoje em dia o marketing digital está funcionando assim, assado, vi na Veja da semana passada. E apareça. O famoso, quem não é visto não é lembrado. Para vocês terem uma ideia, um mês atrás, eu estou sempre postando coisas, dados sobre entrevista, postura, toda essa parte em relação à recolocação. E uma pessoa que está no mercado foi lá, postou, deu like, compartilhou, falou alguma coisa, e um headhunter que viu e gostou, convidou ele para uma entrevista. Tá? Então, todo o processo começou aí. Hoje em dia, os processos seletivos, eles podem começar das mais diferentes formas. Então, pode começar através de um like, pode começar através do seu perfil, através da postagem de uma vaga, mas essa participação é importante também, faz parte daquele trabalho inicial que eu falei lá, não é simplesmente só procurar vaga. Tá? E aí, o que acontece? Quando eu estou nessa parte de seleção de empresas, qual é a cultura que eu estou acostumado, que eu quero trabalhar de empresa? Quais são os segmentos que eu quero trabalhar? Comece por aí. Tá? É uma empresa grande, uma empresa pequena, média? Que tipo de empresa que eu quero? O porte da empresa. E localidade, distância. Tá? Então, assim, uma coisa importante. Se eu estou hoje aqui em São Paulo e quero ir morar em Manaus, quero ir morar em algum outro estado, eu posso colocar lá no meu cabeçalho, disponibilidade de mudança de cidade. E se eu quero fazer essa mudança, eu não vou me candidatar para vagas que estão aqui em São Paulo. Então, eu vou procurar empresas lá e me candidatar naquela região. Tá? Uma outra dica até que os headhunters vêm trabalhando bastante se eu quero trabalhar numa determinada região, compre um chip do celular daquela região e utilize o número daquela região no seu currículo também. Mas esteja ali atento às mensagens que você pode receber. Bom, já falamos da seleção das empresas, né? Porque isso é importante, porque você pode não se adaptar. Um outro detalhe importante também é que muitas vezes um headhunter vem, convida você para participar de um processo, é muito bacana, porque o headhunter me achou ali no LinkedIn, sinal que eu estou com um perfil bacana, em dia, em ordem, no mercado, tá? A empregabilidade está muito boa, e eu aceitei porque a proposta salarial também era boa, tal. Só que passar um tempo, 3 meses, 6 meses, eu estou cansada do perfil, eu estou cansada do segmento, eu estou cansada da empresa. Ou seja, a pessoa não se adaptou ao segmento da empresa. Quando eu vou para um processo seletivo, eu também tenho que fazer a escolha da empresa. Segmento, eu gostei do segmento, tenho interesse de trabalhar aqui, tá? Eu gostei do meu futuro chefe, tudo isso é importante. Eu vou ter recursos, eu vou ter budget, tudo isso faz parte da sua seleção também. Tá? Então, o perfil das vagas que eu já comentei com você, expande currículos, toma cuidado para não fazer. Diga, Janaína, vamos a uma pergunta. Você falou dessa questão da empresa, do que eu tenho que levar em consideração, o que eu tenho que pensar. Às vezes a gente tem uma empresa do sonho na cabeça, né? A gente escuta falar de alguma empresa e realmente já se imagina trabalhando lá. O que você tem que levar em consideração, que você deve analisar nesse momento de troca? Ainda mais se é uma empresa que, de repente, é muito diferente do seu segmento. O que você aconselha a pessoa a analisar?
Eu diria assim, segmento. Então, por exemplo, tem alguns tipos de segmentos que às vezes a pessoa não se adapta, tá? Então, por exemplo, eu posso não querer trabalhar em tal segmento porque não está de acordo com a minha cultura, com os meus valores, alguma coisa assim. Então, eu já começo por aí. Distância. Né? Eu vou ter possibilidade, hoje em dia, estou vendo muitas pessoas mudarem para próximo das empresas para ficar questão de qualidade de vida. Tá? Eu vou ter condições de fazer isso ou vou enfrentar um trânsito de 2 horas por dia para ir e para voltar? Tá? Porte da empresa. Estou acostumada a trabalhar numa multinacional. Eu vou querer trabalhar numa empresa pequena? Tem muita diferença. Uma empresa nacional para uma multinacional também tem muita diferença. De uma nacional para uma familiar tem mais diferença ainda. Então, todas essas peculiaridades são importantes avaliar, estudar, ler a respeito. Tem hoje no LinkedIn as pessoas que estão lá trabalhando, tem alguns sites de avaliação de empresas que as pessoas entram lá e avaliam. Tudo isso, assim, essa pesquisa é importante. Às vezes, pode ser que você encontre uma pessoa interessante ali no LinkedIn, que você fala, fulano, você está há tanto tempo, o que te chama atenção aí na empresa? Conversar um pouco com essas pessoas também, as pessoas também estão acessíveis para isso. Tá? Então, esse tipo de avaliação é bem importante para você poder demonstrar interesse aí nesse processo. Tá? Eu posso dizer assim, que eu no passado tive uma empresa que eu passava em frente e falava assim, um dia eu vou trabalhar aqui. Tá? Primeiro que era próximo à minha casa e segundo que eu gostava muito. E fui. Recebi o convite para ir trabalhar lá. Tá? Um amigo que estava trabalhando lá e ele me convidou, falou, olha, tem uma vaga aqui. Eu falei, nossa, cuidado com o que você pede, tá? Que aquilo pode acontecer. Então, mas eu já tinha pesquisado o perfil da empresa, o segmento, e tinha tudo a ver comigo. Tá? Então, esse é um ponto bastante importante aí nesse sentido. Expande currículos. Cuidado, você está fazendo um projeto de recolocação. O seu currículo é o seu perfil. Não saia passando o seu currículo para todo mundo. Quais são as empresas do seu interesse? Alguns detalhes aí importantes. Algumas empresas postam as vagas no site delas e não no LinkedIn. Porque elas dizem o seguinte, a primeira linha de corte é a pessoa entrar na empresa, no link da empresa e procurar a vaga lá, sinal que ela tem interesse em trabalhar lá. Tá? Então, assim, mas eu deixo meu currículo no banco de dados lá, se não tiver vaga? Deixa, porque muitas vezes o pessoal de seleção entra lá, está com uma vaga, antes de ir para o mercado, ele vai procurar lá no banco de dados se tem a pessoa, se tem algum candidato. Tá? E se você começa a enviar seu currículo para tudo quanto é vaga, você acaba se queimando no mercado. Eu tenho 2 vagas na empresa que eu gostei das 2, bastante. Mando para as 2? Eu diria para você, qual é que está mais próximo do seu perfil, que tem mais a ver, que está alinhado realmente com você. Tá? Porque assim, uma delas você vai acabar se queimando. Então, a melhor coisa é você se alinhar e falar assim, eu quero isso aqui. Então, aposte naquela posição. Eu sou hoje uma coordenadora, posso voltar a ser uma analista? Dificilmente a empresa aceita, dependendo do nível dos cargos, de como foi feita a posição de cargos e salários, tudo pode ser. Mas é bem difícil isso acontecer. Primeiro, a pessoa, como coordenadora, provavelmente já deve ter equipe, deve ter um nível de responsabilidade que já responde ou para um gerente, ou para um gerente sênior, ou até um diretor. Tá? Como analista sênior, ela não vai ter essa responsabilidade toda. Ela volta a ser mais operacional do que ela está hoje. Daqui a 6 meses, ela já vai estar cansada e vai querer fazer a mudança. Tá? Então, muitas vezes, a empresa que tem um recurso humano bastante orientado para resultados, para fazer o desenvolvimento, focado em desenvolvimento, não vai aceitar. Tá? Então, eu diria para vocês, não insistam, porque eu acho que não vale tanto a pena assim. Eu sou um gerente e apareceu uma vaga de supervisor.
Não faça isso. Você está dando passo para trás. Só que aí você volta como supervisor, daqui a pouco você está cansado e quer voltar para frente. Aí o mercado fala, espera um pouco, o que você quer? Você fazer de novo, você vai ter que fazer toda a trajetória de novo. Então, vá em função daquilo que você tem interesse. Eu sou um gerente sênior, é para aparecer uma posição de head. Tem tudo a ver comigo. Vá em frente. E minha dúvida é a seguinte: se eu busco realmente uma mudança de setor, eu tenho um cargo X, eu busco uma mudança de setor que eu tenho alguma experiência com aquilo, mas não é a minha função hoje. Aí sim, vale a pena dar esse passo para trás? Olha, aí vou falar muito isso em transição de carreira, tá? Eu acho que vale muito a avaliação, acho que vale muito você conversar com os gestores, ver o nível de responsabilidade, por quanto tempo você vai ficar nessa posição, o que você vai fazer, tá? Porque pode ser que é uma posição que você era um gerente mais sênior, que você volta para uma gerência mais júnior, mas que você vai ter um nível de responsabilidade aí também proporcional e que não vai ser uma coisa assim tão a longo prazo. Tá? Eu não vejo voltando assim, de uma gerência para um supervisor, e não vejo isso. Porque assim, não, a disparidade é muito grande, então a pessoa tem que ter algumas competências a mais nesse momento para fazer essa transição. Então, por exemplo, eu há pouco tempo recoloquei uma pessoa de uma área que ela era de uma outra área. E ela foi convidada internamente para fazer a transição de carreira, porque ela tinha o perfil para aquilo. Então, ela passou para o nível gerencial também. Então, foi uma mudança lateral para uma outra área. Aí sim. E aí ela saiu correndo atrás para desenvolver aquelas competências que ela precisava. Só que ela já trouxe determinadas competências dessa área que serviam para cá. Então, ficou equilibrado. Aí ela teve que se desenvolver um pouco mais aqui para chegar onde ela quer, onde ela queria. Tá? Então, a não ser que seja assim, por exemplo, um analista, e voltar um pouco para trás, para um analista pleno, mas também eu diria para você que eu não vejo com tão bons olhos assim. Tá? Bom, eu vou enviar, voltando só, terminando aqui a questão dos currículos, eu envio de vagas. Eu recebi uma vaga, muitas vezes esses grupos que tem, tudo veio a vaga, e tem que enviar o currículo via e-mail. Tá? Aí sim, eu preparo o currículo de acordo com o que a vaga está me dizendo. Se a vaga não me diz muita coisa ali, meu currículo está pronto, eu vou lá e mudo o nome da vaga só. Tá? Isso é importante porque você teve atenção com o currículo versus vaga. Salvo em PDF. Qualquer currículo que você salvar, salve com CV, seu nome e o nome da posição. Porque assim, a pessoa que está recebendo o currículo recebe não só o seu currículo, recebe mais 300 currículos, 500 currículos, 2.000 currículos. Se ela vê lá, CV fulano, tá? E qual é a área? Ela não vai, dificilmente ela vai abrir para ver qual é a sua área, salvar com a sua área, tal. Ela não vai ter tempo para isso. Então você fica perdido no meio da multidão. Então, você vê seu nome e o nome da vaga. Pronto, já resolveu. Isso tanto no Word quanto no PDF. Quando você envia o currículo via e-mail, você envia assim aí em PDF. A pessoa fala assim, fulano, legal, bacana, gostei, me manda o seu currículo. Envia em PDF. Qualquer tipo de sistema que você vai enviar, porque não tem só o LinkedIn que tem esses robôs, tem alguns outros que também tem robô. Como é que eu sei que tem robô? Quando você entra lá na candidatura e você tem que começar a preencher ficha. Fala, que chatice, tem que preencher ficha, põe uma música, põe um filme, preencha muito bem preenchido. Que isso é um outro sistema também que tem aí de robôs, tem os mais variados. E na hora de você anexar o seu currículo, anexe em Word. Tá? Por que eu tenho que preencher se meus dados já estão todos dentro do currículo? Porque quando o robô passar, ele vai ler todos aqueles dados também que estão ali. E aí ele vai dizer se você está dentro do perfil ou não. Tá? E-mail de apresentação.
sempre tenha um e-mail onde você fale um pouco de você. Olha, eu recebi essa vaga e eu tenho interesse de participar do processo, porque eu reúno todas as competências, sou formado nisso, nisso, e tenho experiência nisso, nisso, nisso. No máximo 3 parágrafos, não precisa mais do que isso, mas você já teve a gentileza de você se apresentar e dizer para que você quer participar do processo. Se a pessoa pega o e-mail, está lá, está aqui meu currículo, pá, ela fala, puxa, nem se apresentou. Porque às vezes, pelo e-mail de apresentação, você já convence o selecionador do outro lado. Então, esse cuidado também é importante. Entrevistas. Aí a gente tem alguns tipos de entrevista que a gente tem que estar atento, principalmente nessa etapa aí de processo. Eu posso ter uma entrevista por telefone, onde o selecionador me liga, que é uma triagem de candidatos aí propriamente dito, para ver se você está dentro do perfil, se você tem interesse de participar do processo, tá? Muitas vezes ele vai perguntar a sua faixa salarial para ver se está dentro do que ele está estipulando, que ele tem lá para trabalhar. E muitas vezes vocês me perguntam, por que muitas vezes o selecionador não fala o salário? Porque aí a gente já poderia dizer se está dentro ou não. Porque se ele achar alguém muito bom, que assim extrapole tudo aquilo que a vaga está querendo, ele pode chegar para o dono da vaga e falar, olha, aqui tem a pessoa que você quer, só que a faixa salarial dela é tanto. Tá? Está disposto a pagar um pouco mais? Está disposto a fazer? Aí ela pode mexer nessa faixa salarial. Tá? Então, por isso que não se fala. Então, e aí, não minta nessa hora. Se você tem um salário X, diga X. Olha, estou nesse X. Ah, posso dizer um pouco mais? Se ele perguntar a pretensão salarial, não tem problema nenhum. Tá? Faça uma pesquisa de mercado, saiba que de segmento para segmento existe diferença, porte da empresa existe diferença salarial, região do país existe diferença salarial, tudo isso você tem que levar em consideração. A gente vai falar um pouquinho mais abaixo, mais à frente também. Aí você passou pela triagem, a pessoa pode falar, olha, eu gostaria que você viesse à empresa ou ao escritório fazer uma entrevista presencial. Tá? Se você já sabe qual é a empresa, qual é a vaga, voltando um pouquinho lá aos envios de vaga, um outro detalhe importante. No momento que você viu a vaga e que você mandou, dê um print da vaga e salve junto com o currículo. Porque se você for chamado, você vai lá estudar o perfil dessa posição, tá? O que a posição está pedindo, qual foi o currículo, porque aí você vai se preparar para essa entrevista, tá? De acordo com aquilo que o currículo está pedindo. E aí fica mais fácil de você conversar com o selecionador, o gestor da área, e pode também ter um comitê. Normalmente, para posições mais executivas, existe um comitê, que muitas vezes o executivo, depois que passou por diversas, aí com o selecionador, com o presidente, outros diretores, alguma coisa assim, ele vai ter que fazer uma apresentação para o conselho, porque muitas vezes ele vai ter que representar esse conselho no mercado, a empresa no mercado, e o conselho quer saber como é que ele está se posicionando. Você vai receber um case, ou ele vai pedir para você fazer um case, uma apresentação enxuta, faça com dados que você possa defender, tá? E situação que você realmente consiga aí apresentar, pesquise, leia, pergunte para as pessoas, capriche, porque esse é um detalhe final que vai fazer muita diferença no seu processo. Tá? E via web. Via web é o seguinte, nesse momento que a gente está vivendo hoje, 70% ou até mais das entrevistas estão sendo feitas por aqui. Então, esteja preparado como se você fosse a empresa, como se você fosse até o escritório do Headhunter. Tá? Esteja visualmente preparado para isso. Tenha uma parede neutra atrás, né? E já converse com a família. Olha, agora eu vou ter essa entrevista, precisaria que vocês ficassem em silêncio, porque realmente eu preciso me concentrar aqui.
recebe o link, verifica se está tudo em ordem e antes da entrevista você já deve estar presente. Se a entrevista começa às 4, 15 para as 4, 20 para as 4, você já está ali presente. Tá? Vamos lá, Janaína. Desculpa. Falando da entrevista, essa questão via web e tudo mais, hoje em dia algumas empresas, além do currículo, elas pedem um vídeo de apresentação. O que falar nesse vídeo? Como se apresentar? Bem lembrado, obrigada. Isso é importantíssimo também. Lá na parte nessa primeira parte aqui, quando ele fala do telefone, ele pode falar assim, olha, eu vou mandar uma entrevista de triagem, tá? Normalmente. Ele manda um link para você que fala assim, você tem que gravar aí 1 minuto sobre você. Às vezes, eles passam um direcionamento para você sobre o que você tem que falar. Às vezes, não. Então, lembra daquele speech que você montou lá atrás? Fale sobre ele. Sou fulano de tal, sou formado em tal coisa. Então, assim, formação, o seu nome, formação, sua área de atuação, fale de um principal projeto resultado. Olha, acabei de sair, estou na área tal. Hoje eu tenho muitos projetos importantes, mas eu gostaria de destacar esse aqui, que tem tudo a ver com o momento, com o mercado. Sou casado, tenho 2 filhos e gosto disso. Pronto. No máximo, estourando, que esses links às vezes vêm com um tempo muito pequeno, tá? 1 minuto, 2 minutos, alguma coisa assim muito sucinta. Não tenha medo. É os seus 5 minutos de fama que eu digo para as pessoas, tá? Para os meus assessorados. Entre em cena e põe o artista que tem em você para falar. Seja comunicativo. Uma coisa muito importante em entrevista principalmente via web, você demonstrar a sua energia, tá? Você pôr brilho na sua voz no momento que você está se expressando. A sua feição está falando muito também. As suas mãos você pode utilizar? Pode utilizar. Então, esse bate-papo e essa troca, porque nada mais é do que a empresa tem uma vaga e você pode vir trabalhar lá. Então, tem que saber se existe esse match para vocês trabalharem juntos. Tá? Então, e o processo seletivo, eu sempre falo, é uma via de mão dupla. A empresa vai te selecionar e você também vai selecionar a empresa. Tá? E nessa hora de se expressar, vá, se expresse, não tenha medo. Olha para a câmera, fale o que você tem que falar, treina antes e fala. Anota, escreve, treina e depois você grava. Tá? E também grava o seguinte, uma parede neutra no fundo, você frente a frente, como se você tivesse preparado para ir para a empresa, e aí vai em frente. Tá? Não tenha medo, porque nada mais é do que assim, ele quer entender um pouco quem é você, a sua postura, a sua comunicação, se você transmite energia, se você transmite força, para falar assim, olha, eu quero ver essa pessoa, gostei da forma que ela se posicionou. Tá? E uma coisa interessante é que muitas empresas estão fazendo processo seletivo por competência, tá? Pelas soft skills. Até hoje, até um post de hoje que eu coloquei foi sobre soft skills. Aonde uma das competências principais, um dos soft skills principal é energia, tá? Quanto que você tem de energia para entregar as coisas, de posicionamento. E um segundo ponto importante que também falam bastante, a questão de aprendizado. E aí as pessoas perguntam, legal, você tem facilidade de aprendizado? O tipo de pergunta faz com que você responda aquilo que eles estão querendo saber. O que você faz nas suas horas vagas? A pessoa fala, eu jogo futebol, tomo cervejinha com meus amigos, tal. Se a pessoa fala assim, olha, eu gosto muito de ler, eu gosto muito de teatro, cinema, show, meu último livro que eu li foi esse, estou lendo sobre isso agora, já fiz curso. A pessoa demonstra que ela está sempre se atualizando, que ela não precisa de um curso formal para se atualizar. Isso chama a atenção da empresa, porque as mudanças estão muito rápidas hoje. E aí é o seguinte, a pessoa está acompanhando as mudanças, e para a empresa é importante ter uma pessoa que acompanha as mudanças. Tá? Então, isso é uma dica valiosa aí para vocês que estão nesse processo de transição também.
E via web é também olhando para o selecionador, tá? Conversando com ele. Isso é importante. Ah, o selecionador atrasou. Não tem problema, você não. Se você atrasar, tem problema. Se o selecionador atrasar, não. A gente espera que ele fale assim, olha, me desculpa, eu estava numa outra entrevista, por isso que eu atrasei, mas nunca sabe se vai ter isso ou não. Então, esses cuidados são importantes. E aí, a entrevista presencial, como eu falei para vocês, então, horário de chegada, aonde é, se é muito distante, eu posso ir de Uber, eu posso ir de uma outra coisa. Nesse momento de pandemia, use a máscara, sim, tá? Porque é importante segurança, a não ser que na empresa tenha todo um requisito lá, um pré-requisito que dê para você tirar, aí você vai avaliar se sim ou não. Se não, é com máscara mesmo que a gente está fazendo. Tá? E esteja preparado. Então, qual o perfil da posição, o que está falando, o que eu tenho no meu currículo. Tá? Tem muitas perguntas hoje na internet, algumas coisas para você se preparar para falar sobre essas perguntas. Algumas perguntas interessantes aí que o pessoal costuma fazer, fale um pouco sobre você. Aquele speech lá atrás, você pode utilizar agora. Me fale sobre pontos fortes e pontos fracos, tá? Aí, assim, toda aquela avaliação sua, das suas soft skills, que você sabe e tal, isso aqui é o momento agora. Uma dica que eu sempre falo para os assessorados, puxa sempre para o lado das competências, que isso vai dar base, vai dar mais sustentação para toda a argumentação que você fez até agora. Seus pontos fortes, quais são as competências mais fortes que você tem? Seus pontos fracos, tá, legal. Qual é o tipo de competência, alguma coisa que você sabe que tem e o que você está fazendo para mudar isso? Então, por exemplo, eu tive um assessorado há um tempo atrás que falava assim, olha, Emília, eu não consigo olhar detalhes. Para mim, os detalhes me matam. Mas um geralzão assim, nossa, eu olho tudo. Sabendo disso, eu sempre tenho uma pessoa que olha detalhes na minha equipe. Ou seja, ele sabe da dificuldade e o que ele está fazendo para melhorar isso. Para dar aquela compensação. Tá? Então, cada um tem que achar o seu e saber como é que vai expor isso também. Cuidado. Ah, é tão difícil falar da gente. Você acabou de perder a vaga da sua vida. Tá? Autoconhecimento. Então, nunca utilize isso. Quando o assessorado fala isso para mim, você pode falar. Agora vamos aos fatos. Tá? Qual é a sua maior dificuldade? Vamos encontrar uma dificuldade aí para você passar. Ah, eu sou uma pessoa ansiosa. Todo mundo é. Isso também não é dificuldade. Tá? Então, é realmente perceber e saber utilizar esse autoconhecimento aí para poder passar, mas de uma forma com que também as pessoas falam, ah, peraí, começa a fazer perguntas e entrar na sua vida e você começar a ficar assim, e aí, como é que eu respondo isso? Não se ponha em situações difíceis. E aí a gente chega na parte da remuneração. Vamos lá, Janaína. Desculpa. Imagina. Como responder a pergunta, por que você sairia da empresa atual? Ou por que, né, você saiu, enfim? Excelente pergunta. Aí eu complementaria o seguinte também. Além dessa pergunta, teria uma outra que o pessoal gosta de fazer. Por que a empresa deveria te contratar? Tá? Primeira coisa, por que a empresa deveria te contratar? Pense o seguinte, quais são os seus diferenciais? Qual é o diferencial que você faria na empresa? Tá? Olha, eu acho que a empresa poderia me contratar porque eu tenho isso. O perfil da vaga é esse, eu tenho essas competências, eu tenho certeza que eu posso dar resultado, tudo isso. Por que você sairia da empresa? Porque eu já cheguei num momento de crescimento que eu sei que eu não tenho mais espaço de crescer lá como eu quero crescer. E eu estou buscando aí algumas variações de processo. Tá? Quero conhecer outros segmentos, quero ter outras experiências. Então, realmente aí você pode falar um pouco sobre
qual é o seu momento. Nunca fale mal da empresa, por mais problema que você tenha tido, situações, nunca, jamais, tá? Então, assim, tive desavença com meu chefe, posso falar? Pelo amor de Deus, guarda isso às 7 chaves, tá? E então, aí, assim, meu momento, assim, já fiz muita coisa lá, já tive bons resultados, já cresci o suficiente, e agora estou em busca de outros desafios. Okay? Outra situação também interessante para pensar em termos de entrevista é quais são os seus principais projetos e resultados, aqueles que são mais fortes para você. Me fale sobre um projeto que não deu certo e o que você fez para consertar ele no final. Isso também é muito importante ser falado. Ter isso claro em mente para poder aí sim falar. Tá? Então, esses são os tipos de perguntas que são mais utilizadas em entrevistas e aí é importante esse autoconhecimento e esse preparo a cada uma das entrevistas. Na semana eu vou ter 3 entrevistas, são 3 situações totalmente diferentes. Tá? Se forem empresas diferentes, são 3 situações. Qual foi a vaga aqui? Como é que você vai se preparar para essa? Como é que você vai se preparar para essa? E como é que você vai preparar para essa? Então, você tem que ter tudo isso anotado, escreve, faça um levantamento disso, tá? Porque para você não se perder, porque vai chegar uma hora que você pode participar de vários processos ao mesmo tempo. Isso acontece sim, tá? É vida real. Aí é o seguinte, você saiu de uma entrevista, é muito importante você pensar o seguinte, como é que eu fui nessa entrevista? Como é que eu me senti? Como é que eu acho que eu me saí? Como é que eu me saí nesse momento? Como é que eu respondi? Tal coisa, poderia responder de forma diferente? Poderia ter feito de forma diferente? Isso vai te ajudar a preparar seu mindset para as próximas entrevistas. Então, esse balanço também é importante fazer. Tá? Falando de remuneração, qual o melhor momento para falar sobre o tema? Você provavelmente vai ser questionado lá no início da entrevista, para ver se você está dentro do perfil, da posição, se eles podem trabalhar com você. Se você é um nível gerencial e mais o executivo, provavelmente no final do processo você vai receber uma carta oferta, offer letter, que o pessoal fala no mercado, onde fala remuneração, bônus, benefícios, tudo isso. E aí é a hora que você pode discutir alguma coisa aí no sentido, se for necessário. Se você estiver no nível de coordenação, supervisão, analista, tal, no final do processo, provavelmente aí, ou no meio do processo, quando você estiver entrando no processo de aprovação, a pessoa vai falar, olha, a faixa salarial que nós temos para trabalhar aqui hoje é esse, e seria esse salário que a gente tem para você. Tá? Uma pergunta que todo mundo me faz, nesse momento de pandemia, eu preciso abaixar o meu salário, fazer uma redução de salário? Dependendo da posição, dependendo do cargo, do tipo de empresa, ela pode contratar, sugerir a você um salário diferenciado. Isso pode acontecer no nível de diretoria, de uma gerência sênior, aonde você pode ter uma redução pequena e você repõe isso aí ao longo do tempo. No nível gerencial, média gerência, gerência júnior, tal, eu não estou vendo isso. Pelo contrário, semana passada mesmo uma pessoa se recolocou como nível gerencial e ele foi acima da expectativa que ele tinha. Tá? Então, isso pode acontecer. Cuidado, porque você fala assim, não, eu estou disposto a abrir mão, tá, isso, aquilo. Só que é o seguinte, vai pagar suas contas? Tá? Não adianta você entrar com um salário muito abaixo da sua faixa e depois você ficar noite sem dormir, preocupado, fazendo empréstimo, continuar procurando emprego. Tá? Então, isso é importante. Então, não está dentro da faixa, não está dentro da sua expectativa, vai para outra coisa. Tá? Isso é bem importante nesse momento. Pós a entrevista, como eu falei, para vocês fazerem essa reflexão, como foi a entrevista, quais foram os pontos positivos, o que eu posso melhorar para a próxima vez. Isso tudo vai te ajudar até
melhorar a sua energia e seu posicionamento. Tá? Alguns cuidados no decorrer da entrevista. Muitas vezes o pessoal se torna muito amigo do entrevistador, quer se demonstrar assim, super aberto, uma pessoa comunicativa. Cuidado, você pode ser comunicativo, você pode ter bastante expressão, se posicionar, mas limites. Tá? Cuidado com as brincadeiras, cuidado com aquilo que se fala, porque você pode ser cortado do processo pela postura que você teve aí no meio do caminho. E a aprovação. Primeira coisa, celebre. Parabéns, você chegou, conquistou. Agradeça a todo mundo que você teve contato, conheceu. Provavelmente você teve aí contato com headhunters, às vezes você está em outros processos de seleção também. Fez o exame médico, foi aprovado no exame médico também, já tem o dia certo para começar? Já entre em contato com os headhunters, decline dos outros processos, agradeça. Os headhunters falam assim, olha, os candidatos nos procuram quando eles precisam da gente. No momento que eles se recolocam, eles somem. Você acabou de perder um grande aliado seu. Porque aquelas pessoas que mantêm contato, que falam, muito obrigado, já me recoloquei, estou bem, tá, isso, aquilo. Quando o headhunter tiver uma vaga e precisar de alguma indicação, pode ter certeza que ele vai te procurar. Lanos, estou com uma posição aqui, você não tem ninguém para indicar? Isso acontece muito. Mas eles procuram quem? Quem no processo está junto com eles. Então tenha eles muito próximo de vocês, que não vai fazer, que vai ser bem importante na caminhada de vocês aí. Tá? E aí vamos falar agora de transição de carreira. Eu estou numa carreira e eu quero passar para uma outra carreira. Tá? Como eu já falei um pouquinho, a pessoa estava lá na área de financeira e quis passar para a área de recursos humanos. No decorrer da movimentação dela dentro da empresa, do desempenho, dos projetos entregues, vagou a posição de recursos humanos e, pelo posicionamento, por tudo aquilo que ela vinha fazendo, o presidente chamou ela para conversar, para ver o interesse dela, o que ela queria no futuro, o que ela pretende para a carreira. Tá? E ela se demonstrou bastante aberta aí à posição de recursos humanos. E aí foi a hora que teve todo esse processo de transição. Esse momento é muito importante. Quando você está dentro de uma empresa, não esqueça que você entrou na empresa, mas os processos seletivos continuam. Ele pode acontecer através de um convite para você ir de uma área para outra. Ele pode acontecer internamente, aonde você pode surgir uma vaga dentro da empresa que é bem interessante, você já cumpriu toda uma trajetória e você tem interesse de ir para uma outra área. Você pode participar do processo seletivo. Você vai ter que ter currículo, o que vai contar muito desempenho, projetos entregues, como é que está a sua equipe, se você é um gestor, se você formou uma outra pessoa que poderia vir a ficar no seu lugar, tá? Quais foram os resultados que você teve e o seu marketing dentro da empresa. Aquela questão de, muitas vezes, a pessoa sempre está agindo com as mesmas pessoas. Procure conhecer as outras áreas, os outros pares, faça o seu marketing dentro da empresa, mas um marketing sadio, né? Não é aquela coisa, eu sou bom nisso, não. Marketing de relacionamento, de estar em contato com as pessoas, de fazer com que as pessoas saibam que você existe e que você está dando esse resultado. Isso chega lá em cima no presidente, com certeza. E no momento que você tiver que fazer essa transição, fica muito mais fácil. Quando você já tem esse interesse todo de ir para uma outra área, já começa a perceber quais são as competências importantes dessa área, quais são os soft skills mais importantes dessa área, e já começa a se desenvolver. Leia, faça cursos, converse com a área, demonstre interesse lá para o seu gestor, para o seu presidente, para o seu diretor. Quem sabe no futuro possa isso ocorrer. Tá? E vá atrás de começar a se especializar, se aprofundar nessa área também.
Essa parte que você falou é muito bacana, né? De você realmente, se você busca uma outra área, vai atrás do conhecimento, tenta se especializar, buscar alguma coisa. Mas para os ansiosos, né? Eu, por exemplo, sou bem ansiosa. Se eu passo por um processo desse, quanto que você acha que eu devo ter em mente um prazo para esse período? 6 meses, um ano? Quanto tempo você acha que demoraria toda essa construção aí para conseguir seguir um caminho diferente? Olha, eu vejo o seguinte, para as empresas que são mais estruturadas, que tem todo um processo de avaliação de desempenho, um processo de metas, objetivos, tudo. Quando você já tem as suas metas bem definidas, que você já desenvolveu, que você já trouxe muitos resultados, aí teve aí um ano e meio na área e você viu que você trouxe muito, aportou muita coisa, e você já está interessada a fazer, né, todo esse processo de transição, já comece a investigar, já comece a ler, já comece a ir atrás de você fazer todo esse conhecimento. E no momento que você estiver junto com a sua diretoria, com a sua gerência, na sua avaliação, ele provavelmente vai ter assim, aonde você quer estar daqui a 2, 3 anos? Aí você já pode sinalizar. Olha, depois de um determinado tempo nessa área, eu gostaria de ir para uma área de recursos humanos, ou eu gostaria de ir para uma área de financeira, ou para uma área de marketing, tá? Isso tudo pode acontecer. Então, você já vai sinalizando e já vai demonstrando. E a partir do momento que você vai desenvolvendo as competências e trazendo os resultados, e a hora que surgir uma posição, é a possibilidade de você fazer essa transição, tá? Então, por exemplo, eu tenho hoje contato com um engenheiro agrônomo que saiu do campo lá, que tinha toda a parte de agronegócios na mão dele, e foi ser diretor de recursos humanos. Um outro que era da área técnica, engenheiro era, acho que é produção, e foi para a área de marketing, tá? Mas aí teve toda uma parte de desenvolvimento deles, que eles foram buscar isso. E uma coisa que a empresa vê com muito bons olhos é a pessoa que vai atrás, que vai se desenvolver. Hoje em dia não dá mais para esperar que a empresa tenha, olha, agora você vai fazer esse curso. Não, a carreira é de cada um de nós. Então, o que é que nós estamos fazendo pela nossa carreira, pelo nosso desenvolvimento? Eu posso estar nessa empresa porque faz parte da minha carreira eu passar por essa trajetória e chegar lá na frente. Mas o quanto que eu vou investir? Tá, a empresa também pode investir, pode dar subsídios, ok. Mas esse investimento maior também tem que ser da gente. Leituras, eventos, conversar com pessoas que já estão na área, pessoas que tenham mais conhecimento, que possam fazer essa troca, tá? Tudo isso conta muito ponto. Então, não é simplesmente só cursos formais também. Bem? Bom, mas aí estou vendo que não vai ter situação aqui de jeito nenhum que eu vou conseguir fazer essa mudança dentro da minha empresa. E o primeiro passo antes de fazer uma transição de carreira, eu pergunto sempre para as pessoas, que o programa de orientação de carreira que eu às vezes desenvolvo. Será que não é a empresa? Quanto você está satisfeito na sua posição hoje dentro dessa empresa? Tá? Quanto que você já desenvolveu? Você tem autonomia no seu cargo, na sua posição, para você desenvolver e trazer bons resultados? Será que você não está chateado com a empresa que não te dá espaço para isso? Que pode acontecer. Então, antes até de fazer essa transição, às vezes eu falo para a pessoa, será que não é o caso de você procurar uma outra empresa e pela mesma posição que você tem hoje, ou pela mesma área, até uma posição talvez mais sênior, tá? E aí lá você perceber se é a empresa, se é realmente a carreira, e você trabalhar essa transição. Tá? Pode acontecer de eu passar de uma empresa que eu estou hoje, de uma posição, de um cargo, para uma outra empresa, para um outro cargo, para uma outra área? Pode.
Desde que você tenha um bom networking, que a pessoa já te conhece, que está te indicando, que falou assim, olha, essa pessoa aqui está vindo dessa área, mas ela desenvolveu isso, fez MBA comigo, fez o trabalho dele foi excelente, posicionamento. Então, tem algum histórico aí que faz com que você consiga ir para essa outra posição. Preciso cursar uma outra faculdade para fazer essa transição? Não necessariamente. Você pode ir a um MBA, você pode ser um curso de especialização, uma pós-graduação, como eu falei, as leituras, o bate-papo, tudo que trouxer mais conhecimento, ampliar o seu escopo daquela posição, vai te ajudar a fazer essa transição. Tá? Então, aí assim, cuidado, a ansiedade a gente tem que cuidar dela e fazer com que ela seja favorável para a gente se desenvolver e poder chegar onde a gente quer. Tá bem? Agora, assim, se eu sou um técnico hoje e eu quero ser um médico, aí sim, é importante você ir para a medicina. Tá? Tem um caso perto de mim, que meu marido acabou de se aposentar, foi executivo de TI e está estudando para entrar em medicina. Né? E quase passou o ano passado, esse ano ele está aí fazendo os simulados de novo, tudo estudando para entrar. Tá? Então, tudo isso é muito relativo. Então, essa transição de carreira é saudável? Sim. Aonde você quer chegar? Onde você quer estar daqui a tanto tempo? Cuide de você e do seu posicionamento. Bem? Vamos lá. Pensando agora num profissional ali que não tem tanta experiência, que está começando no mercado, como que ele pode desenvolver o seu currículo, colocar talvez algumas informações, levando em consideração que ele não tem tanta experiência, aonde ele pode encontrar profissionais que ajudem ele a desenvolver, a fazer essa análise, e realmente do que ele tem que fugir. Então vamos lá. Bom, primeiro assim, ele tem que colocar qual é toda a experiência que ele já fez. Faça um brainstorm, tá? Escreva tudo que ele já fez. Quais foram as principais responsabilidades dele? Lá no resumo das qualificações, ele vai colocar. Tá? Então, participação, responsabilidade, ele vai colocar tudo que ele já fez. Aquilo que era diário, que era corriqueiro, rotina, aí não. Tá? E aí, dentro da empresa, ele deve sim aí colocar qual era a responsabilidade, mesmo que repita um pouco o que está lá em cima, tá? E aí sim ele pode colocar algumas rotinas que ele tinha que fazer para desenvolver. Às vezes as pessoas que estão iniciando não têm nenhum projeto, nenhum resultado assim que possa colocar. Ok, não vai por aí. Coloque a formação, coloque, se ele tem inglês, coloque isso, como eu falei, é um diferencial bastante grande, tá? E aí sim, desse currículo a gente coloca os cursos de pequena duração que ele fez. Ah, curso de EAD hoje está valendo? Tá valendo sim. E como é que eu meço isso? Numa entrevista, quando eu estou batendo papo ali com a pessoa está me transmitindo conhecimento. Então, muitas vezes, aquilo que aprendeu ali no EAD, ele está passando para mim. Então, às vezes, a pessoa fala, ai, mas eu tenho uma preguiça de estudar via computador, tudo. Método, tá? É como se você chegasse naquela hora que você fosse para a escola. Esquece televisão, esquece celular, esquece geladeira, senta ali e faça a sua hora, tá? Sugestão, coloca ali o seu celular para tocar hora de começo e hora final. Quando tocar o celular na hora do final, você desliga, pronto. Mas faça isso com regularidade para você ter o seu certificado. Algumas empresas, para esses cursos, a empresa pede sim o certificado, tá? Porque tem toda lá uma parte de desenvolvimento, a parte atrelada a treinamento, desenvolvimento, que tudo isso conta ponto dentro da carreira do profissional ali, tá? Então, por exemplo, eu mesmo trabalhei em multinacional, que esses certificados todos contavam pontos na hora até da pessoa passar de uma posição para outra, quais os cursos que ela já tinha feito, tá? O que ela já estudou, o que ela já fez, o que ela já domina. Então, tinha lá todo o histórico do profissional. Então, isso é importante.
Não sei se respondi, se tem mais alguma dúvida aí, eu já falo. Pensando na busca de um profissional para auxiliar a pessoa nesse currículo. Às vezes a gente tem muita armadilha no mercado, empresas que vendem esse tipo de serviço, se passam por vagas, esse tipo de coisa. O que você aconselha a pessoa a realmente buscar num profissional que faça esse tipo de trabalho e o que talvez seria um pouquinho perigoso, vamos dizer assim? Tá. Bom, primeira coisa, para as pessoas que estão começando a carreira, de repente uma pessoa mais sênior, que está trabalhando dentro de empresa, pode ajudá-la a fazer esse currículo. Dicas de entrevista, tem muita coisa hoje na internet. Então, por exemplo, e mesmo o pessoal que trabalha com recolocação, tem um blog muito bacana, onde está sempre dicas. Eu posso fazer até propaganda no meu, estou sempre lá escrevendo. E às vezes muito pessoal júnior me escreve falando assim, estou com dúvida assim, assado. Eu respondo, tá? Eu respondo porque eu já fui esse momento, já vivi esse momento também, e eu tenho maior respeito e eu tenho maior carinho para que essa pessoa vá longe, tá? E às vezes eu recomendo, ó, leia tal texto assim, assim que lá tem, depois você me pergunta de novo. Ou então tem outros blogs também para ler. Coisas que eu não recomendo. Pagar sites para vagas, tá? Antigamente a gente pagava porque tinha muito menos. Hoje não tem muito menos. Hoje tem muita coisa. Primeira coisa, mesmo você que é júnior, quais são os tipos de empresa que você tem interesse? Você fala inglês? Você pode enfrentar uma entrevista em inglês? Vá para uma multinacional. Entre lá no site da empresa, tá? E vá lá e deixe seu currículo, verifica se tem vaga, faz uma lista aí das empresas-alvo, toda semana você entra lá e verifica se tem vaga. Vagas.com, nossa gente, ali para quem está começando a carreira, diria que é um mar de vagas, tá? Chama sim, tá? E por ali mesmo você pode fazer uma boa seleção de empresas. E aí deixa o seu currículo lá nesses sites também. Uma outra dica, eu posso entrar lá, tem algumas consultorias base que são chaves aí, que são grandes consultorias que trabalham com analistas, que trabalham com todos os níveis. Né? Importante entrar nessas consultorias, se cadastrar, procurar vagas lá. E assim, quando eu entro na página do LinkedIn, numa consultoria dessas, se eu olhar do lado direito embaixo, eu vou encontrar outras consultorias do mesmo segmento, do mesmo porte. Coisas que eu devo fugir. A pessoa te liga e fala assim, principalmente quando você está começando a fazer um processo de transição, faz mudança ali no LinkedIn, que atualiza seu perfil, tem gente caçando essas pessoas, que são pagas para caçar as pessoas que estão fazendo isso. Te ligam para perguntar se você está disposto a fazer um programa, e aí fala assim, olha, eu tenho a vaga do seu perfil, do seu número, porque assim, ele lança a vaga de acordo com a sua necessidade. Aí quando você se candidata, ele liga e fala assim, olha, tem a vaga sim, mas assim, como eu trabalho com recolocação também, eu preciso olhar seu currículo para verificar se ele está dentro do perfil. Então, isso vai custar tanto. Se você for aprovado, você já me pagou. Se você não for aprovado, eu posso te devolver o dinheiro. Gente, isso não existe. Esquece, tá? Tem um outro lado, o Headhunter hoje. O Headhunter oficial é aquele profissional que a empresa contrata para fazer um processo de seleção. Tá? Era muito utilizado lá no passado para vagas de diretoria, de gerência sênior, vagas mais estratégicas, que não eram feitas dentro da empresa. Então, ele tem que ir ao mercado e fazer o hunting, que é caçar, buscar os profissionais que têm aquele perfil. E aí, fazer todo o processo e levar aqueles 3 melhores para a empresa. Tá? E aí sim mostrar para a empresa que são os 3 melhores. Se o Headhunter chegar e falar assim, olha, é o seguinte, eu tenho a vaga sim, mas custa tanto. Esquece. Ele está ganhando da empresa e está ganhando de você. Tá? Não tem essa.
Ah, tem um site lá que oferece vaga, que está sempre me mandando e-mail, tal, isso, aquilo. Está lotado de vagas. Se vocês entram no site das empresas, lá no LinkedIn mesmo, está lá cheio de vaga. Aí, se você pega as consultorias que estão lá no LinkedIn, você vai puxando uma, outra, estão as vagas lá também. Tá? Alguns momentos, as vagas estão... A gente está vivendo um momento de altos e baixos. Agora, no momento, por exemplo, as vagas mais nível gerencial, até uma gerência sênior, elas estão ativas no mercado. Tá? O nível mais executivo está um pouco parado, mas tem coisa acontecendo aí também. Tá? Então, assim, vagas.com, tem o LinkedIn, entra no site da empresa propriamente dito. Tá? Tem essas consultorias que são bastante idôneas, aí, essas grandes consultorias que trabalham com essa questão aí de pessoas que estão começando a carreira, que tem as vagas também, e você vai puxando uma, vem a outra, e vem a outra, e vem a outra. Tá? Então, esse é um problema, isso é uma situação bem crítica, e aí tomar cuidado com isso para não fazer, para você... E tem gente de má fé, tem gente que fala assim, não, você paga, e aí depois a gente vai conversar. Ele some. E nunca mais você vê nem o dinheiro, nem a pessoa, nem o seu currículo, nem a vaga. Tá? Então, isso precisa tomar muito cuidado. Tirar referência. Quem é que conhece? Tem muita gente para dentro do LinkedIn, olha, estou fazendo currículo, ajudando a fazer currículo, tal, isso, aquilo. Quem que quer? Então, essas pessoas podem ajudar também as pessoas que estão começando. Tá? Então, esse é um cuidado muito importante. Uma outra situação bem interessante, assim, que eu lembrei agora, que eu gostaria de falar para vocês. Muitas vezes você está num momento que você precisa muito, assim, para você fazer o processo de seleção, você precisa estar trabalhando também, porque filho na escola, tem uma série de situações que acontecem que você precisa ter a parte financeira mais em ordem aí para a coisa. Tem muitas empresas trabalhando com projetos, não tem problema nenhum você participar de um projeto, você colocar lá que você está participando de um projeto. Tem muitas consultorias que trabalham com processos interim, que assim, você fica um tempo dentro de uma empresa, dentro de uma posição, e depois você deixa aquela posição e volta para o mercado. Então, tem algumas possibilidades aí que você pode estar procurando enquanto você está nessa busca também. Tá? Não tem problema nenhum. Você comentou essa questão de não pagar site em relação ao plano pago do LinkedIn. Você vê vantagem? Você acha que não? Pela sua experiência, qual que é a sua sugestão Sim, e sua opinião? nessa parte sim, nessa parte eu vejo a vantagem sim. Você tem alguns benefícios ali que você pode te ajudar nesse processo. Então, eu sempre falo, se você está nesse momento de transição, de recolocação, e se você pode fazer esse investimento, faça, porque aí você vai ter mais e-mails, você tem oportunidade de olhar quem viu seu perfil, quem está de olho, tá? Algumas vantagens aí que são interessantes aí no processo. Por exemplo, eu sempre recomendo, quando você for para um processo seletivo, entra no perfil da pessoa que vai te entrevistar, conhece um pouco o linguajar dessa pessoa, como é que ela fala, o que ela escreve, quem referenciou, tal, porque você começa a entrar na sintonia dessa pessoa também. Então, esse é um processo bem interessante. E, às vezes, quando a pessoa não tem o prêmio, ela não consegue ter esse acesso. Tá? Uma outra questão, deixe o seu perfil aberto para todo mundo. Tá? Outro dia, uma pessoa me ligou que queria fazer um trabalho comigo, tal, e aí eu falei, tá bom, me passa, deixa eu ver seu LinkedIn. Eu não conseguia entrar no LinkedIn dele. Por quê? Ele estava deixando simplesmente só para quem era realmente estava na rede dele que podia ver. Falei, cara, desse jeito você não vai conseguir que ninguém te encontre mesmo, tá? Então deixe aberto para todo mundo ver, frequente o LinkedIn, participe, fique atento que muitas vezes você pode receber mensagem por ali. Tá? Bom, então a empresa atual, formação, experiência e networking, tá? Na transição de carreira.
Aí agora eu queria convidar, se não tiver nenhuma dúvida, eu queria convidar a Michele até para falar um pouco essa experiência que ela teve nessa transição, que ela se recolocou, que para vocês perceberem que tudo é possível. Ah, ela está sem áudio, Janaína. Acho que agora Consegue sim, me Michele. ouvir? Sim. Agora foi? Olá, boa noite a todos, tudo bem? Bom, vamos lá, eu vou falar um pouquinho para vocês da minha experiência com a Emília, né? Com esse processo de Headhunter, que até foi a minha primeiro contato, e eu quero passar um pouquinho para vocês com relação ao meu sentimento com relação a essa transição de carreira, né? A minha carreira ela foi construída na área de recursos humanos, então sou profissional da área há 18 anos. E o meu perfil sempre foi um perfil bem generalista, então eu atuei dentro da área de departamento pessoal e recursos humanos. Então eu atuei em vários segmentos, na área da saúde, na área de consultoria, na área de saúde suplementar, saúde hospitalar, em contabilidades. Então eu tive, durante esse período de 18 anos, eu tive muitas experiências de tudo um pouquinho, né? E no decorrer desse processo, eu fui para cursar a faculdade de Direito, né? E aí muitas pessoas até me questionavam dentro de processos seletivos por que o direito, né? Sendo que o que eu estou fazendo, o que eu busco, o que eu estou procurando, se é isso mesmo, se não é. E a área do direito ela me ajudou muito na parte trabalhista do departamento pessoal, né? E então foi uma carreira longa, foi a faculdade de RH, teve a faculdade de Direito, e durante esse período de 7 anos de estudo, muitas vezes eu me perguntava se esse era o caminho, se não era. Eu acho que todos nós podemos passar por isso, né? Passamos por isso. E terminada a faculdade agora em 2019, e ainda estudando para o exame da ordem, né? Não, então, assim, eu sou bacharel em Direito, mas não sou advogada ainda, então não posso atuar. E aí eu comecei a me perguntar, o que você vai fazer? Né? Então, eu tive a perca do meu trabalho em novembro de 2019 e a conclusão do curso da Faculdade de Direito. Foi aí que eu encontrei a Emília dentro de num evento, onde a gente podia ir ainda em eventos. Eu fui numa palestra lá na faculdade, foi ali que eu a conheci. E foi o que ela mencionou aí, essa questão do network, né? Nós não nos conhecíamos, né? Ela tinha uma amizade com a pessoa de uma das palestrantes, ela também foi palestrar lá, e eu conheci a outra palestrante. Então nós começamos ali a trocar figurinhas e conversar e nos apresentamos e eu sabia que ela ia falar sobre recolocação, sobre currículo, e ali eu já aproveitei o gancho e perguntei, né, algumas coisas, e aí ela perguntou para mim em que momento que eu estava da minha vida, e eu falei assim, olha, eu estou num dilema, na verdade, né? Porque eu concluí a faculdade de Direito e tenho a minha carreira voltada para recursos humanos, não tenho a OAB ainda, não posso advogar, e o que eu vou fazer, né? Aí ela falou assim, ó, a primeira pergunta que eu vou te fazer, você se preparou para fazer essa transição de carreira? Né? Financeiramente, emocionalmente? E aí me deu um bug assim, eu perguntei, não sei se tanto quanto eu gostaria, mas eu acho que eu estou decidida, né? Porque ao longo da carreira, do estudo, eu atuei, fiz o curso de Direito, isso eu estou decidida, mas eu não sei o tanto se eu estou preparada ainda, né? Então trocamos cartões, né? Conversamos ali um pouco mais sobre algumas coisas,
Seguiu. Entramos em contato depois, e aí ela falou, olha, tem se você quiser, eu posso dar uma olhada no seu currículo, ver como que ele tá, né? E posso te dar umas dicas, né? Te sugerir algumas coisas, se você me permite. Eu falei, ok. E aí eu enviei meu currículo para ela deu uma analisada, e aí nós marcamos uma reunião e conversamos. Ela deu um feedback com relação ao meu currículo. E o que que o meu currículo tinha? Eu, profissional da área de recursos humanos, né? Tava com o currículo ali, 2 páginas, do mesmo jeito, só que estava um pouco poluído e confuso nas informações. Então, assim, ele não estava direcionado para onde eu queria chegar. Então, foi aí que eu comecei, tive um momento de reflexão, foi o que todas essas... Ela conversou um pouco comigo, me orientou de como que eu poderia fazer nesse início, que era ter aquela pausa, né, você foi desligada da empresa recentemente, busca entender um pouquinho do que você quer, compreenda tudo isso, faça a leitura do seu currículo, me deu várias dicas, eu até anotei aqui, ela falou assim, busca entender aonde você quer chegar, né? Porque é importante você direcionar o seu currículo para onde você quer chegar, que o recrutador precisa entender tudo isso, né? Ele estava ali com todas as informações, mas estava confuso, né? Então, ela me ajudou a estruturar esse currículo, e assim, o que mais marcou para mim, nessa movimentação do meu currículo, que não tinha, eram os meus projetos e as minhas atividades descritas de uma forma assim que fosse a cereja do bolo, né? Onde chamasse a atenção. Então, em alguns pontos eu estava colocando muita informação e detalhando, e ela falou, olha, isso você pode falar na entrevista, isso você não coloca aqui. Então, ela foi me dando vários direcionamentos que eu consegui compreender melhor aonde que a pessoa fizesse a leitura e fez, não, essa eu quero conhecer quem é a Michelle, eu quero conhecer o que ela pode me trazer como melhoria, o que ela tem como bagagem, com que riqueza de detalhes ela consegue falar todas essas atividades que ela desenvolveu dentro dessas empresas. Então, assim, a construção da Emília, né, do Red Hunter, para mim foi fundamental. Por quê? É um tratamento bem próximo, é um tratamento bem humano, né? Ela te olha com um olhar ali de perspectiva, ela te dá porque é muito natural você ter muitos medos, né? Gera muito medo, muita ansiedade, muitas dúvidas. Então, ela consegue direcionar você e te ajudar a pensar. Ela te faz perguntas chaves que faz você refletir e entender aonde você quer chegar, né? Sem contar a seriedade, a transparência, né? Então, assim, olha, realmente você não está pronta para, olha, tira isso daqui que isso aqui não está legal. Então, tudo isso é bacana, né? Porque faz você construir um perfil e voltar para o processo seletivo um pouco mais engajado, com aquela alegria, né? Tudo que você precisa transparecer num processo seletivo para você voltar para o mercado de trabalho. Né? Que mais? Ela me ajudou a estruturar. Oi? Oi, desculpa, Tá me Michelle. ouvindo? Eu estou preocupada só com o tempo. Tá. Eu acho que acho que foi bacana o que você falou. Me desculpa. Não tem a gente vai ter que devolver a palavra para elas para a gente poder. Eu me empolguei. Não tem problema. Desculpa. Não tem problema. Muito obrigada. Imagina. Acho que ajudou, acho que ilustrou bastante aquilo que eu já tinha falado. Sim. Essa experiência. Só para você concluir, para a gente devolver a palavra para elas, por favor. Tá. Então, o que eu pude e posso trazer de informações aqui para vocês, que o Red Hunter, ele pode ajudar você de uma forma a compreender os seus sentimentos e fazer com que você volte para o mercado de trabalho e faça essa busca com mais entusiasmo,
né? Eu acho que o que eu posso deixar para vocês aqui é que o trabalho do Headhunter, ele ajuda você a se recolocar no mercado e faz você se autoconhecer olhando ali o seu currículo e tentando extrair o melhor dele. Acho que é isso. Muito obrigada, Michele. Imagina. Janaína, Gisele, muito obrigada pela oportunidade. Estou à disposição para responder outras dúvidas, se vocês quiserem me enviar, eu faço questão de responder. Tá? E agradeço pela atenção de todos. Emília, você pode passar o seu contato no LinkedIn, se alguém quiser, Claro. tiver mais perguntas, quiser participar, enfim, ler todo o conteúdo. O meu perfil está com Maria Emília Leme, tá? Então tá simples lá. Lá tem o e-mail, tem o telefone. Se alguém quiser me chamar por lá, tiver alguma dúvida, estou à disposição. Emília, publicamente aqui mais uma vez, eu em nome do INSPER gostaria de agradecer muito a sua presença, a sua e a da Michele, foi muito agregador, tenho certeza que todos aqui adoraram pelos feedbacks que a gente já vem recebendo aqui no chat. Quero informar a todos que essa apresentação vai ficar offline lá na nossa plataforma Alumni, então todo mundo que quiser acessar posteriormente é só ir no acervo Alumni e que o link vai estar lá. A gente vai enviar por e-mail a informação assim que o link for disponibilizado e todos vão receber, tá bom? Muito obrigada a todos. Muito Jana? obrigada. Emília, muito obrigada mais uma vez por compartilhar tanto conhecimento. E Michele, obrigada por compartilhar a sua história. Desculpa aí, o tempo realmente acaba sendo um pouco apertado. A gente teve bastante participação, o que é bem bacana. Mas eu acho que todo mundo aí vai levar dicas que muito valiosas, né, para o processo. Muito obrigada mesmo, Emília. Obrigada, gente. Deli, mais uma vez, obrigada também. Obrigada a todos, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite.